Tô dizendo que é ruim, acho que centros populares eles têm que existir de inúmeras formas, sejam eles voltados para educação, para audiovisual, isso aqui já tá posto por mim. O problema é que dentro do capitalismo eles têm um intuito, eles são cooptados pela ideologia neoliberal, principalmente, tá ligado? E aí isso cria um outro negócio, né? Que, por exemplo, só antes de comentar isso, né? Essa própria fala aqui no final do secretário da Cultura, né? Que ele fala, pensamos a cidade inteligente por meio das artes, cidade sustentável, afetiva, solidária, cooperativa, nananana, sobretudo humanística, ou seja, não é uma cidade que pensa, quando fala Não, é uma muito cidade humanística. crítica. Quando tem um conceito que eu estudei na educação que é o conceito de território educativo, que inclusive foi muito pautado dentro dos programas de educação integral no Brasil, quando era a nível nacional ainda, né? Que era isso, você cria cidades que eram cidades educativas, territórios educativos, né? Só que qual que é o problema disso? Isso funciona e é um conceito que vem da Europa. Que são países de. Vou colocar nesses termos, tá? Não tô dizendo que eu concordo, mas são países de primeiro mundo, tem outra realidade, que tem outro tipo de investimento nesses tipos de áreas. Dinâmica social. É dinâmica social, são cidades que até às vezes foram planejadas. Tipo, a cidade de Barcelona ela foi planejada. Não tô dizendo. Não tô entrando aqui no mérito de qual objetivo, julgamento de valor sobre. Mas foi uma cidade planejada. Diferente da maior parte das cidades do Brasil. Entende o que eu tô querendo dizer? Onde eu quero chegar? Esse tipo de cidade que a gente pensa, ela tá pautada no idealismo. No idealismo que a gente pode fazer uma cidade diferente do que ela tá hoje. Mas ela tá pautada numa visão que não é mudar, não é romper com a atual estrutura que a gente tem. E para essas cidades mudarem, precisa romper com essa estrutura. Porque não adianta a gente falar em mudar, ter uma cidade que é inteligente por meio das artes, sustentável, se todas as cidades do Brasil estão pautadas em cima da especulação imobiliária, por exemplo. Tá ligado? Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cordcast, podcast radical até a raiz. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve! Tamo aqui com o Alex também, dá um salve aí, Alex. Salve. Hoje a gente tá fazendo a nossa gravação do Cordcast, o podcast radical até a raiz. Pra quem quer seguir a gente nas redes sociais, @Cordilheira Cultural em todas as redes. Só no Twitter que é @Cordilheira Cult. Ali em cima do Alex, aponta pra cima aí, Alex. Tem um QR Code. Esse QR Code aí é pra vocês mandarem um pixão e ajudar a gente. Então mandem um pix que vocês puderem aí. Pra quem tá ouvindo a gente, a chave pix é cordilheiracultural@gmail.com. Alguém quer falar mais alguma coisa de introdução? Uau! Uau. Muito boa essa fala aí, ficou complementando bastante mesmo. Maricá lança plataforma de streaming de esquerda. Maricá é uma cidade, né? Ou é Perfeito. Maringá? Maricá de Rio de Janeiro. Boa. A prefeitura deve lançar um edital ainda esse ano, prevendo aportes de R$500 mil para licenciamento de conteúdos. Cidade do litoral do Rio de Janeiro, governada há 14 anos pelo PT, Maricá, com 150 mil habitantes, ganhou fama nacional graças ao seu pioneirismo em políticas públicas inovadoras, como a universalização do transporte público gratuito e a adoção de programa de renda básica para a população, com direito a banco comunitário, moeda social municipal, a Mumbuca, paritária ao real. Se é paritária, por que criou uma moeda própria? E não entendi, Não não. faz sentido isso para mim economicamente. É que tudo bem que, tipo, não necessariamente as políticas fiscais, elas não trabalham só no câmbio, né? Então eles conseguem, provavelmente, fazer uma política, políticas monetárias, né? Eles conseguem fazer uma política que não tá só ligada ao câmbio. Então eles devem conseguir gerir, por exemplo, eles podem imprimir a própria moeda, tá ligado? Ah, entendi. E aí, com Mas isso... isso aí o Banco Central também pode. Sim, mas aí mas o Banco Central não quer, né? Com a volta dos incentivos e investimentos do governo federal aos projetos culturais, a aposta da administração municipal agora é a Maricá Filmes, plataforma de streaming lançada em abril, com a promessa de um edital a ser publicado ainda esse ano, com aporte de R$500 mil para licenciamento de conteúdos em filmes de curta, média e longa-metragem. Só um parênteses. É R$500 mil para tudo, né? Não é Perfeito. para uma. Não. Eu É acho muito justo. pouco ainda, né, mano? Sim. Não, Muito é pouco investimento, cara. Isso aí é... Não tô dizendo que é ruim que tenha, mas eu tô dizendo assim, é muito É, tipo, pouco. Pensando que, pô, uma cidade de 150 mil habitantes tá conseguindo um negócio desse, a gente consegue tentar trazer mais proporcionalidade, mas Sim. a gente sabe que é miséria. Mas aí também a gente precisa entrar nos meandros do edital. Só a galera de lá pode concorrer a esse edital, senão não fica muito claro, né? Enfim. O coquetel de lançamento da plataforma contou com a presença de nomes conhecidos como o ator Jackson Antunes e os cineastas Silvio Tendler e Flávio Tambellini, entre outros. O ator e diretor Antônio Pitanga, que está filmando em Maricá a parte do longa Malê, saudou a iniciativa. Maricá é o estúdio aberto desse Brasil. Eu nem sei que cidade é essa, mano.
Também prestigiou o lançamento do presidente da Ancine, também prestigiou o lançamento do presidente da Ancine, Alex Braga, o que aponta para possíveis futuras parcerias com o governo federal. Estamos fazendo uma articulação múltipla e plural com o Ministério da Cultura para estabelecer políticas públicas estruturantes, sustentáveis e duradouras. O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade, Carlos Sena, ressaltou que o município sempre atraiu a indústria cinematográfica, tendo sido cenário para inúmeras produções do cinema nacional e sede de cidades cenográficas. Iniciamos um conjunto de ações que busca incluir e expandir as atividades do setor já ocorrentes no município, priorizando a valorização científica e social, diz. Ana, todos esses textos que a gente lê, parece que esses jornalistas não sabem redigir nada, mano. É muito ruim, cara. O fomento imaginado pelo Instituto consiste na união entre a formação técnica de profissionais para o mercado audiovisual e a produção escalonada de obras audiovisuais, através de projetos que atraíam produtoras já consolidadas no mercado nacional e internacional. O objetivo de Sena é alavancar o setor audiovisual na região, com sustentabilidade e inovação social, gerando novos empregos diretos e indiretos e aumento de renda per capita municipal. Por intermédio da Maricá Filmes, a Prefeitura irá apoiar produtoras independentes que desejarem se estabelecer no município e projetos e programas voltados à inclusão e inovação social, como, por exemplo, a abertura ou manutenção de salas de cinemas populares e cineclubes e o apoio a eventos como festivais e mostras. Além disso, há acordos para a instalação de programas públicos de graduação, pós-graduação e qualificação técnica e científica voltada para diferentes áreas do audiovisual. Abre aspas. De 2003 a 2016, houve a valorização da produção nacional e a atração da produção internacional pelo Brasil. Os movimentos das instituições de audiovisual geraram renda e emprego, enquanto garantiram crescimento econômico e social. Com a restituição do Ministério da Cultura, assim como a retomada das atividades da Ancine, o ICTIM, que é o Instituto lá de Maricá, irá, dentre de suas atribuições, dialogar com as diferentes esferas governamentais para garantir a vanguarda nesta reconstrução audiovisual nacional. A Prefeitura de Maricá lançou esse mês a programação 2023, que será exibida gratuitamente para a população no Cine Renfil, cinema público municipal administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular, CECIP. É isso. Na abertura, em 4 de maio, foram exibidos os filmes Dedo na Ferida, de Silvio Tendler, que ganhou o prêmio no Festival do Rio de 2017, como melhor documentário pelo Júri Popular, e Socorro, de Suzana Lira, sobre a líder comunitária Socorro, de Burajuba, do município de Barcarena, no Pará. A área de inúmeros conflitos ambientais e sociais. Cara, é ruim até de ler, tá ligado? É muito mal escrito, mano. O secretário de Cultura, Sadi Bianchini, diz que a programação escolhida se preocupa com a reflexão, formação e inclusão social. Pensamos a cidade inteligente por meio das artes. Uma cidade sustentável, afetiva, solidária, cooperativa e, sobretudo, humanística. Eu sempre me vem à cabeça uma questão. Por que raios não investir na produção de um polo cinematográfico e acabar expandindo a possibilidade, tipo, de produção, até da participação desses editais, tipo, de uma maneira mais democrática? Porque a gente sabe que muitas vezes esses editais acabam caindo na mão de algumas produtoras, de um círculo que já está fechado ali. E muitos produtores independentes que estão começando agora não conseguem ter acesso a esse edital. Sim. Tem algumas coisas que eu queria comentar sobre isso. Eu não sei se vocês vão ter acordo comigo em tudo que eu falar, mas enfim, também não é necessário, né? Primeiro, tem várias coisas. Eu acho da hora esse tipo de iniciativa, eu não tô criticando. Aí primeiro colar primeiro no que o Alex falou, né? Todo mundo que apareceu aqui são gente já conhecida do meio. O próprio Silvio Tendler aí, pelo amor de Deus, né, cara? Já vamos... O que eu acho que precisa fazer é dar espaço pra quem é da cidade. Pra quem não tem esse espaço, pra quem não tem essa visibilidade que esse cara tem. Não tô dizendo que ele é um cara... ele consegue fazer filme que ele quer a qualquer hora. Ele tem orçamentos milionários. Não é isso, tá ligado? Mas tem duas formas de você fazer esse movimento de impulsionar a indústria nacional. Um é você impulsionar a indústria no sentido do que o Alex falou. Só quem tá ali no meio vai ser impulsionado. E você cria uma indústria que ela tende a ser milionária, vamos dizer, nesses termos, tá? E outra é você promover uma indústria popular mesmo, tá ligado? Que é você dar chance pra quem não tem chance, de você fazer mais pessoas aparecerem, não só diretores, não só galera do audiovisual, mas como atores. Entre inúmeras coisas que estão envolvidas nisso, tá?
Outro comentário que eu queria fazer em cima da notícia, que é o seguinte, né? Apesar de toda a iniciativa ser da hora, envolver questão de governo federal e tal, tem muitos meandros que estão colocados aqui nessa notícia que me dá um entendimento muito parecido com o que eu tenho sobre a educação, a área da educação que eu estudei na minha dissertação. Por exemplo, esse Centro de Criação de Imagem Popular, CECIP. Isso aqui me lembra um negócio que é muito parecido com os seus... com os centros escolares unificados, com os centros Centros Parques, Escola Parque, que o Nísio Teixeira falava, as experiências que o Darcy Ribeiro tentou colocar em prática também no Brasil, entre outras coisas que daria para citar aqui nesse sentido. Mas todas elas têm um intuito que é, tipo assim, tapar só com a peneira. No meu entendimento. Tô dizendo que é ruim, acho que centros populares eles têm que existir de inúmeras formas, sejam eles voltados para educação, para audiovisual, isso aqui já tá posto por mim. O problema é que dentro do capitalismo eles têm um intuito, eles são cooptados pela ideologia neoliberal, principalmente, tá ligado? E aí isso cria um outro negócio, né? Que, por exemplo, só antes de comentar isso, né? Essa própria fala aqui no final do secretário da Cultura, né? Que ele fala, pensamos a cidade inteligente por meio das artes, cidade sustentável, afetiva, solidária, cooperativa, nananana, sobretudo humanística, ou seja, não é uma cidade que pensa, quando fala Não é muito uma cidade humanística. crítica. Quando tem um conceito que eu estudei na educação que é o conceito de território educativo, que inclusive foi muito pautado dentro dos programas de educação integral no Brasil, quando era a nível nacional ainda, né? Que era isso, você criar cidades que eram cidades educativas, territórios educativos, né? Só que qual que é o problema disso? Isso funciona e é um conceito que vem da Europa. Que são países de... Vou colocar nesses termos, tá? Não tô dizendo que eu concordo, mas são países de primeiro mundo, tem outra realidade, que tem outro tipo de investimento nesses tipos de áreas. Dinâmica social. É dinâmica social, são cidades que até às vezes foram planejadas. Tipo, a cidade de Barcelona ela foi planejada. Não tô dizendo, não tô entrando aqui no mérito de qual objetivo, julgamento de valor sobre. Mas foi uma cidade planejada. Diferente da maior parte das cidades do Brasil, que elas cresceram. Brasília. Brasília foi planejada. Cita outra cidade que foi planejada tanto quanto Brasília. Entende o que eu tô querendo dizer? Onde eu quero chegar? Esse tipo de cidade que a gente pensa, ela tá pautada no idealismo. No idealismo que a gente pode fazer uma cidade diferente do que ela tá hoje. Mas ela tá pautada numa visão que não é mudar, não é romper com a atual estrutura que a gente tem. E para essas cidades mudarem, precisa romper com essa estrutura. Porque não adianta a gente falar em mudar, ter uma cidade que é inteligente por meio das artes, sustentável, se todas as cidades do Brasil estão pautadas em cima da especulação imobiliária, por exemplo. Tá ligado? Uhum. Então, enfim, eu acho que esse tipo de política, dentro da perspectiva que a gente tem, tende a ser neoliberal, porque ela vai passar a jogar a responsabilidade dessas coisas para poucas figuras. Vai jogar na mão da sociedade e falar, toque 500 mil aí, faz o que vocês têm que fazer. Mas assim, não tá promovendo a formação dessas pessoas. E muitas vezes esses próprios circuitos só acabam sendo financiados e até administrados por algumas empresas, tipo o Itaú, a própria Natura, né? Uhum, exatamente. E aí você tem esse problemática da privatização dentro desses espaços, né? A possibilidade de inserção, ou quanto PPP também, ou quanto OS. Mas tem um limite claro pra mim disso, que é tipo assim, eles falaram, vão criar os negócios de pós, de graduação. Muito bom, isso aqui é importante que seja feito. Eles estão pensando nesse movimento para além disso. Mas é isso, né? De novo, a matéria mal escrita, a gente não consegue entender várias nuances que a gente queria escrever, queria pensar para poder dialogar sobre isso, né? Mas assim, até quando que esse negócio se estende? Aí entra outra questão, é um edital só para quem é da cidade ou não? Porque, por exemplo, a gente pode aqui, sei lá, nós aqui no estado de São Paulo querer fazer um negócio com o edital de Maricá lá, e tá tudo bem, mas aí é um edital da cidade lá, sabe? Tipo, não entendo muito bem como isso cola com a realidade local. Se vão ser filmes, por exemplo, sobre a história da cidade, sobre a história do povo trabalhador lá, sabe? São questões que pelo menos me pegam nesse sentido. Perfeito. Tem que estar pontuado, né? Qual que é o nosso compromisso aqui na hora da gente fazer a crítica dessa notícia, na hora de a gente analisar, né? Simplesmente não, absorver. Olha, aconteceu isso, que legal, beleza. Não, acho que esse é o processo que a gente se põe aqui no Cordilheira, né? Aqui dentro do Cordcast, por exemplo, de analisar criticamente o que está acontecendo para não simplesmente falar, nossa, olha que coisa bonita, agora a gente tá falando de cinema, a gente tá trazendo dinheiro para cinema, mas
qual que são os pormenores, como que funciona o jogo, como é que Uhum. funciona de fato como é que a gente vai levar o dinheiro de um lugar para outro lugar. Eu acho que são as críticas que o Psy coloca aqui, ia falar parade, né? Pelo amor de Deus. Que o Psy coloca aqui, elas são, pô, primeiro, completamente legítimas, né? E segundo, são preocupações que deveria estar nessa notícia. Deveria estar sendo colocada por simplesmente, né, pela nossa crítica popular, nosso pensamento popular. Porque, novamente, né, como alguma das coisas que o Psy colocou aqui, o Alex concordou, por exemplo, são coisas que a gente vê já em circuitos de cinema, são coisas que a gente vê sempre que tem alguma coisa que vai falar de cultura, é com o nome do Itaú no meio, é com o nome da Natura no meio, tá ligado? E, novamente, isso e traz na primeira coisa que o Alex falou, por que a gente vê pouca coisa sobre cultura? Por que a gente vê pouca coisa falando sobre cinema, pouco investimento nisso? E quando tem, com esse tipo de ator, né? Com esse tipo de agente? É porque fazer arte é um bagulho que não capitalista não gosta, mano. Você produzir, por exemplo, filme popular, você investir em de forma tanto de formação como coloca, né? Mas de fato pagando para que o povo possa contar sua história, isso é um bagulho absurdo. Isso é um bagulho absurdo. Isso o capitalista não gosta. Então a gente precisa Eu mudar isso de acho. alguma forma, né? O que vai ser produzido e o que não vai ser produzido. Eu acho incrível, tipo, um país do tamanho do nosso, tipo, até mesmo nas relações capitalistas, não ter o único parque o único polo cinematográfico que tinha, que era lá o de Paulínia, fechou, Uhum. e hoje não tem, tá ligado? É um negócio absurdo, se você for imaginar. Não, e Não tem uma realmente. estrutura. Terminei, foi mal. Não, é só falar, tipo, não tem uma estrutura, porque, por exemplo, se eu vou lá, me formo, eu quero fazer alguma produção, eu tenho que alugar tudo. Uhum. E Desde a, não é um. desde a locação até os equipamentos, É, né? e não é um preço acessível ainda, tipo, tá ligado? Então, quando será que eu vou conseguir realmente produzir alguma coisa? Ou realmente conseguir expor minhas ideias, conseguir fazer uma experimentação do que eu acho que possa ser uma produção legal? Não é possível, Uhum. tá ligado? Dentro da É universidade pública. limitante. Perfeito. Dentro da universidade pública, como a gente tem aqui o exemplo em São Carlos, a galera, para fazer o seu TCC, ela tem que produzir um curto. E para isso, eles têm que ir com o dinheiro próprio deles e arranjar equipamento, e arranjar Uhum. né, essa infraestrutura. Mas de novo, né? 500 mil. Vamos supor que a gente tivesse esse edital anual para todo mundo que tá formando na imagem e som aqui na UFSCar ter 500 mil para gastar em projetos. É melhor do que nada, é melhor do que nada. Mas, mano, é pouco ainda. Se a gente tem a pretensão de ter Uhum. uma indústria forte nacional, como o Alex falou, precisa de mais, cara. A gente tá concorrendo aí no mundo com Hollywood, com Bollywood, que tem muita grana envolvida nisso, sabe? E nem que a gente quisesse, né, não quisesse concorrer, que eu acho que seria, né, o ideal seria isso, a gente não fazer um bagulho para concorrer, né? É, Mas a também. parada olha o tanto que só tá escrito na notícia que se promete nesse edital, mano, né, nesse projeto, né? Os caras, negócio formativo, de graduação, de pós-graduação, de técnico, os caras tem a parada de Muita fazer coisa. cineclube, pra poder fazer mostra, pra fazer o streaming, tá ligado? Pra poder fazer os filmes e só 500 mil 500 mil. não paga, mano. Já, de cara dá pra ver que não paga. Não vai ser feito metade do que tá dizendo É, aqui. mano. Não, só pra manutenção do streaming. Pra produção do próprio streaming não vai conseguir manter. É isso que eu tô pensando, né, velho? Porque vai ser um negócio muito tímido, tá ligado? É bom, de novo, é uma iniciativa muito boa, mas é muito tímido, cara. A gente só tá nessa situação hoje, por exemplo, por causa de gastos, velho. Então, no final das Uhum. contas, acaba virando um negócio, né, tipo, fachado. É, não é bem Tô fachada, né? Mas triste. é isso, uma gota de orvalho no meio do oceano, assim, sabe? Gota de É, orvalho é, no é meio do céu. é meio que Gota é de um pouco água. até de maquiagem, né? Achando, tipo, olha que coisinha bonitinha. Mas, tipo, no fundo, a tendência vai ser aí, vamos dizer, fracassando.
Vamos esperar pra ver também o que vai se desdobrar disso. A gente pode estar muito errado, tá falando muita merda, que Tomara. virar um negócio fodido. Putz, Tomara, vou tomara adorar que vir queimem fazer nossa língua. uma retratação aqui.